Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro. Mudanças em resolução normativa garantem melhorias no sistema de controle interno dos municípios. As capacitações começam esta semana. O Sistema de Controle Interno dos Municípios de Mato Grosso passa a atender às determinações de uma resolução normativa aprovada pelo TCE. O documento faz parte das melhorias propostas pelo órgão fiscalizador, que desde 2006 atua no fortalecimento das ações. Desde 2006, o tribunal tem, a cada ano, envidado esforços para o fortalecimento do sistema de controle interno das organizações municipais e estaduais. Então, foi instituído o guia de implantação, foi instituído auditorias para verificação do cumprimento desse guia, do cronograma de implantação do sistema de controle interno previsto nesse guia. A Resolução Normativa 26 de 2014 foi aprovada em novembro e atende ao planejamento estratégico do Tribunal de Contas. A medida tem como objetivo contribuir com o desempenho da administração pública. Com a normatização, os gestores passam a ter que cumprir pontos específicos, como exemplifica o secretário-chefe da Consultoria Técnica. A vinculação da Unidade Central de Controle Interno, da Auditoria Interna, deve se subordinar, estar vinculada diretamente ao dirigente máximo da organização. Então, por exemplo, no caso das prefeituras, a auditoria interna tem que estar vinculada diretamente ao prefeito, e não a intermediários, a secretários ou assessores. A iniciativa tem a função de auxiliar na realização dos trabalhos dos municípios, resultando em melhorias da gestão e minimizando o número de falhas. Então, por essas auditorias, ela vai verificar dentro de um processo de trabalho, por exemplo, processo de toda a logística de medicamentos, desde o planejamento até a dispensação de medicamentos. Ela vai identificar quais os objetivos desse processo, quais os riscos que envolvem esse processo. A auditoria interna, então, vai verificar quais os controles implantados para mitigar esses riscos e, a partir daí, vai identificar as deficiências, as faltas de controles ou os controles deficientes e vai propor recomendações à gestão para a melhoria do processo. Como além de fiscalizador, o TCE tem o papel de orientador, a instituição realizará capacitações para funcionários e gestores municipais. Uma delas terá início nesta terça-feira. O tribunal ele já está implementando um projeto de capacitação dos controladores internos. Capacitação dos controladores internos para a realização dessas auditorias de avaliação de controles internos, que é um dos requisitos. Mas foi um dos requisitos que o tribunal detectou em uma avaliação realizada em 2013, em que houve um maior número, um maior percentual de entidades, de organizações que não atendiam esse requisito. Então, por conta disso, o tribunal elaborou um projeto, vai capacitar os controladores para realizar esse tipo de auditoria de avaliação de controles internos. Ex-gestora da Previdência de Cáceres solicita a reavaliação de recurso ordinário. O processo é da relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo. O recurso foi feito pela ex-diretora executiva do Instituto de Previdência de Cáceres, Silvia Ferreira, solicitando a reforma do Acórdão número 138 de 2013, que julgou irregulares com determinações as contas de gestão de 2012 da Previdência, com aplicação de multa de 54 unidades padrão fiscal. A recorrente alega que o cálculo das despesas administrativas, realizado pela equipe técnica do tribunal, foi feito de forma equivocada e, por isso, solicitou a retirada das determinações impostas à gestão do Instituto de Previdência. O relator do processo, o conselheiro Sérgio Ricardo, identificou que, de fato, o cálculo não estava correto e votou pelo julgamento regular das contas, mas manteve as demais determinações. Veja a seguir como o Pleno do TCE de Mato Grosso julgou o recurso interposto por ex-gestores da Prefeitura de Várzea Grande. O conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Luiz Carlos Pereira, relatou o processo de recurso do julgamento das contas anuais de gestão do exercício de 2011 da Prefeitura de Várzea Grande, julgadas irregulares, em relação ao gestor do período de 3 de março a 13 de abril de 2011.
O TCE encontrou irregularidades em relação aos demais gestores e fez recomendações e determinações legais, com restituições de valores aos cofres públicos e aplicação de multas. Foi dado provimento ao recurso do recorrente Marcos José da Silva, alterando o Acórdão 797 de 2012, para exclusão da multa imposta em razão das irregularidades. Os recursos interpostos por Eliete Bom Despacho da Silva e Rodrigo Afonso Lemes foram improvidos. Já os demais foram providos parcialmente. Prover parcialmente o recurso do senhor Sebastião dos Reis Gonçalves, conforme consta no voto, e parcialmente o recurso do ordinário interposto pelo senhor Murilo Domingos, a fim de que seja alterado o Acórdão 797, para fim de exclusão da determinação de ressarcimento de valores ao erário, mantidos os demais termos. Conselheiro Antônio Joaquim participa da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O conselheiro Antônio Joaquim, representando o presidente do TCE de Mato Grosso, Valdir Teis, participou da cerimônia de posse dos deputados estaduais da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O conselheiro reforçou a importância da parceria entre as duas instituições responsáveis pelo controle externo. É uma parceria importante, como também com as outras instituições, o Poder Executivo, o Ministério Público. Esse é o tribunal moderno que tem essa visão abrangente no sentido de não ficar preso somente ao nosso dever de fiscalizar, julgar, mas também de propiciar, de alguma forma, a melhoria da governança. O conselheiro Antônio Joaquim ainda destacou que o TCE vai aprofundar a relação com instituições do Poder Legislativo por meio do projeto Democracia Ativa, reforçando principalmente a atuação junto às câmaras de vereadores e, para isso, tem investido em capacitações. Nós temos um curso dado pela Universidade Federal para capacitar esses conselheiros desses conselhos, no sentido que eles tenham consciência dos seus deveres como fiscais daquelas atividades de saúde, educação e de segurança pública. Também entenderem a dinâmica e as leis que regem a gestão pública, principalmente as leis orçamentárias, que são elas que definem como gastar os recursos públicos, né, o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. A edição de hoje termina aqui. Para você, uma ótima semana e eu te espero de novo amanhã. Até lá!